A graça e a paz, amados irmãos, estamos mais uma vez reunidos com o propósito de termos uma prosa sobre a pregação do último domingo. Pastor Heber está ao meu lado, foi o pregador deste domingo, pastor, seja bem-vindo. Obrigado. A pregação do pastor foi em Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 11, está na descrição do vídeo, e o título da pregação foi Uma Dedicação Inspiradora. E a primeira pergunta que eu faria para o senhor, pastor, é se nós, na posição de Neemias, na corte de um rei, com tudo dando certo, com conforto total ao seu redor, teríamos esse coração disposto a abrir mão de todo aquele conforto e segurança para ir para um lugar onde havia vários inimigos declarados e pessoas que notavelmente não iam gostar da sua presença ali, e ainda assim Neemias ora ao Senhor e clama para poder ir para aquele lugar, ajudar os seus irmãos que estavam sofrendo. É um tipo de coração muito raro de se ver, não é, pastor? Verdade, essa é a palavra, questão rara, né? Nós temos sim pessoas com essa disposição, mas boa parte não tem essa disposição, cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus disse que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E é esse amor, né, pela causa, pelas pessoas, e assim acaba reduzindo o número de pessoas com esse coração, com essa disposição, né, para se dedicar a outras vidas. Então, infelizmente, são poucas pessoas, mas graças a Deus tem. Graças a Deus tem. Bem, pastor, o senhor fez a divisão da pregação do senhor em 3 pontos. Eu gostei muito do nome dela e da maneira como o senhor dividiu. Dedicação inspiradora, ou seja, é a postura de dedicação de Neemias que vai gerar também inspiração em outros para ter uma dedicação semelhante. Sim. Ela vai meio que se reproduzindo com quem tem contato. Eu acho que a palavra seria contagiando Sim. as pessoas que têm acesso à história de Neemias. Na primeira divisão do senhor colocou que essa dedicação inspiradora ela é fruto do amor ao próximo. Sim. É necessário um profundo e verdadeiro amor ao próximo para que essa dedicação aconteça. Sim. Se nos falta tal dedicação hoje, pastor, seria correto afirmar que tem nos faltado amor ao próximo? Com certeza. O amor é a fonte, né, de tudo. É através dele que nós somos motivados. E principalmente quando a gente pensa na questão de dedicação, a gente dedica a alguma coisa ou a alguém. Então, no caso de Neemias, a dedicação dele ali, né, era fruto do amor que ele tinha, tanto pelo seu povo. Aliás, até anteriormente, né, ele se dedicava ao próprio rei, que é o lugar onde ele estava ali escravo. Mas ele se dedicava ao trabalho do seu senhor. Mas ali no caso, quando nós estamos falando, né, da dedicação dele, ele se dedicou ali a pessoas, porque ele amou a pessoas e o lugar onde elas estavam. Então, quando não há amor, não há dedicação. E essa é a grande, né, marca do cristão, que é alguém que é dedicado, né, literalmente dedicado. Ele faz isso porque ele ama. A grande motivação e a primeira motivação é esse amor, porque o próprio Deus, ele derramou esse amor nas nossas vidas e de forma que nós conseguimos enxergar as coisas e o reino de uma forma diferente, e aí nós podemos então nos dedicar a ele. Então, quando há falta de amor, a falta de dedicação. É por isso que nós vimos aí tanta, né, falta de pessoas para se engajar em algo que é justamente por falta de amor. Ainda na primeira divisão, pastor, o senhor colocou que lamentar é uma característica do homem de bom coração. E na nossa época há muita lamentação, mas infelizmente as pessoas lamentam por si mesmas. Exato. Nós não nos lamentamos pela dor do outro. Exato. Nós temos muita automisericórdia. Isso. Não é difícil ter automisericórdia, mas eu percebo hoje, devido ao multiplicar-se da iniquidade, que as pessoas têm dificuldade Sim. em lamentar pelo outro. O que nós podemos fazer, pastor, para a gente parar de olhar para nós mesmos e olhar ao nosso redor, para a gente poder levantar um lamento por eles, por exemplo, por aqueles, começando perto de nós, por aqueles parentes que não conhecem Jesus. Nós sabemos que o destino deles, se eles morrerem hoje, é o lago que arde com fogo e enxofre. Como que a gente faz, pastor, para a gente parar de olhar para nossas mesquinharias e olhar para o que de fato é precioso, que são almas perdidas ao nosso redor? Então, acho que a grande questão é a gente primeiro observar assim, né, as questões do reino. Nós nos preocupamos muito com as questões desse mundo.
Então, ao preocupar com as questões desse mundo, nós olhamos muito para nós. Então, quando nós nos preocupamos com as questões do reino, nós nos preocupamos com as pessoas do reino. Afinal de contas, todos aqueles que pertencem a Deus ou que Deus quer que pertença a Ele, são súditos dele. E Ele nos coloca aqui como esses agentes, que vão ali atrás desses súditos, aqueles que ainda vão se tornar também, e que nós venhamos fazer alguma coisa em prol dessas pessoas. Afinal de contas, Deus já fez algo muito grande ao nosso favor. Agora é hora de nós podermos estar também fazendo algo em prol daqueles que estão sendo chamados para o reino. Infelizmente, já tenho falado várias vezes, nós nos preocupamos muito com as coisas daqui e para nós. Nós não nos preocupamos com as coisas do reino e para outras pessoas também. Isso impede que a gente realmente venha lamentar. Como Neemias, ele lamentava, ele quis saber como estava o povo e lamentou a situação dele, mas não foi um lamento só, coitadinho, dó. Não, o que eu posso fazer? Senhor, faça alguma coisa. Então isso demonstra um grande amor. Isso me faz lembrar da necessidade que nós temos de observar os missionários que estão em áreas perigosas ao redor do planeta, muitas vezes correndo risco de vida com as suas famílias, e às vezes nós vivemos a vida cristã como se eles não existissem. Sim. Isso é muito triste, pastor? Muito triste, porque, mais uma vez, mostrando ali que a gente se preocupa muito conosco, com o nosso bem-estar, enquanto que esses missionários, as pessoas que têm esse chamado, e é repleto do amor de Deus, eles sacrificam tanto as suas vidas, como a vida dos seus familiares. Na verdade, é um sacrifício vivo, como Paulo ele pede que a gente apresente diante de Deus um sacrifício vivo. A segunda divisão, pastor, da pregação do Senhor foi fruto da confiança em Deus. Essa dedicação inspiradora, ela é fruto de confiar em Deus. No caso, Neemias orou, jejuou, buscou ao Senhor antes de agir. Também não é um ativismo, não é uma coisa de eu vou lá fazer. Sim. É uma coisa de, Senhor, o que posso fazer? Eis-me aqui para ser seu instrumento. Se nos falta amor pelo próximo, porque não temos essa ação, também tem nos faltado confiança em Deus, uma vez que nós não agimos como Ele agiu, não é mesmo? Sim, exatamente. Mesmo porque assim, a necessidade, tanto nossa quanto das pessoas, é algo que muitas vezes a gente não consegue suprir. Então, mesmo amando as pessoas, sabendo que elas têm necessidades, a gente não consegue por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda. E a ajuda de quem? A ajuda daquele que é Senhor de tudo. Por isso, a grande confiança. Se você quer fazer algo em prol do próximo, você tem que primeiro pedir o auxílio de Deus. Porque Ele é que sabe de verdade quais são as necessidades e quais são os suprimentos que essa pessoa precisa. E Ele vai nos revelar, Ele vai providenciar, Ele vai colocar em nossas mãos. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Então precisamos confiar em Deus, nos colocar à disposição para ajudar o próximo, mas confiar em Deus. Nós somos muito estrategistas, nós gostamos de fazer planos e nós achamos que é o nosso plano, do nosso jeito é que vai dar certo. A gente tem que estar atento para poder ouvir qual que é os planos de Deus, qual que é a vontade de Deus. No caso ali, Neemias, ele orou, ele jejuou por vários dias. Depois que ele soube dessa situação, ele queria fazer algo, mas ele orou, ele confiou em Deus, e mesmo depois, diante do rei, ele fez uma rápida oração para que Deus agisse no coração ali do rei, para que ele pudesse ser bem sucedido naquilo que ele ia apresentar. Então é algo assim de muita confiança em Deus, porque ele buscava Deus, ele ouvia Deus, e por isso ele tinha essa grande confiança naquilo que ele estava propondo e também na sua própria atitude diante dessa situação complicada. Então a confiança é algo fundamental para nós, aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que pertencem ao reino de Deus. Nós temos que confiar naquele que é o nosso Senhor, é o nosso guia, é o nosso general, aquele que está à frente, aquele que diz que nós devemos então depender dele. Ele diz que estaria conosco todos os dias e aí nós não estaríamos só, e aquilo que precisássemos deveríamos buscar a ele. E ele disse que se nós buscarmos, ele vai nos atender. Então Neemias ele tinha essa convicção já. Por isso ele confiava devidamente no Senhor e pôde fazer grandes coisas. Eu gostei muito nessa divisão do texto, da pregação do Senhor, que o Senhor colocou do que seria fruto essa confiança.
O senhor termina dizendo que conhecer a Deus nos leva a demonstrar aos homens nossa confiança nele. Exato. Ou seja, podemos concluir logicamente que a nossa falta de confiança em Deus é uma consequência da nossa falta de conhecimento do Deus a quem servimos. Exatamente. E que triste buscar adorar e servir um Deus que nós não conhecemos. E assim, é bem complicado porque hoje as pessoas não têm esse interesse de buscar um conhecimento profundo. Elas se contentam muito em algumas informações que tocam ali, né, no seu emocional e tal, mas só que elas não se deleitam em buscar. Né, preferem se alimentar daquelas migalhazinhas que caem. Né? É interessante, né? Nós somos pregadores e a gente se prepara, né, para um sermão e a gente se alimenta tanto durante esse preparo que é até difícil. O que eu falo? O que eu vou ter que deixar para trás? Né? Então, tamanho o aprofundamento no conhecimento que nós temos. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam não sendo, né, bem-sucedidas aí e não tendo essa disposição para poder servir, porque não confia devidamente em Deus. E não confia porque não conhece, não busca. É pela busca que nós vamos conhecer a Deus. E alguns se contentam em apenas ouvir falar de Deus, sentir um pouquinho aquilo que Deus ele, proporciona, né, quando nós estamos juntos, através de algumas reuniões que nós passamos, né, que nós fazemos juntos ali. Então, o desafio é para que nós venhamos, então, pensar como Neemias, alguém que queria conhecer a Deus e confiar em Deus, por isso ele buscava grandemente a Deus. Então, esse é o caminho para a nossa confiança. Você não confia em quem você desconhece. E quanto mais você conhece, mais você confia. No terceiro tópico da pregação do senhor, pastor, partindo já para o fechamento, o senhor coloca que esta dedicação ela é fruto da disposição pessoal. Semelhante ao eis-me aqui, de Isaías, capítulo 6. Tem nos faltado, pastor, essa disposição pessoal? Será que a gente está preocupado sempre com as outras coisas e não com as coisas de Deus? Me faz lembrar um texto que está em Filipenses, se não me falha a memória, que diz que todos buscam o que é do seu interesse e não o que é do interesse de Cristo Jesus. Como fazer para mudar esse cenário, pastor? Como fazer para fazer nosso coração se inclinar para as coisas do Senhor num mundo tão atribulado? Infelizmente, né, essa falta de dedicação é fruto dessa nossa preocupação com nós mesmos, com os nossos interesses. E a gente acaba, né, dando prioridade, buscando em primeiro lugar as nossas coisas e não as coisas do reino, invertendo, né, aquilo que nós estamos cansados de ouvir de Jesus, né, no texto ali que a Bíblia apresenta a respeito da fala de Jesus. Né? Então, assim, infelizmente, as pessoas elas têm se preocupado muito com aquelas coisas que são delas. E acabam não se dedicando devidamente, elas não têm realmente aquela disposição para poder agir no reino de Deus. E é interessante que aqueles que pertencem ao reino de Deus, eles devem amar esse reino. E a partir do momento em que eles amam esse reino, eles têm uma disposição. E essa disposição leva as pessoas a olhar, né, de estar atenta a tudo que está acontecendo e principalmente estar disposto a fazer algo que esteja, né, ali ao seu alcance. É aquilo que nós chamamos da proatividade. Ou seja, é alguém que não precisa você estar empurrando, estar mandando toda hora. E a palavra de Deus já nos dá algumas ordens, algumas missões. E nós muitas vezes ficamos esperando alguma coisa extraordinária vir para nos convocar. Então falta um pouquinho dessa disposição para a gente poder se dedicar devidamente ao reino de Deus. Neemias, ele tinha, né, essa predisposição em favor, né, das pessoas, em favor do rei onde ele estava, em favor de Jerusalém, em favor do reino de Deus. Então, essa predisposição fez com que ele se tornasse uma pessoa bem ativa e que ele mesmo se oferecesse, né, diante de Deus ali, até diante do rei, ele colocou, me envia. Por quê? Porque ele sabia da necessidade do povo e ele já tinha, né, um amor muito grande por eles e confiava que Deus poderia usar poderosamente. A grande questão talvez seja, né, esse grande resumo aí, a falta de amor que leva a uma indisposição, né? Ou seja, você não preocupa e aí nessa falta, né, de preocupação você acaba achando que está só e não confia que Deus pode providenciar todas as coisas e aí você se esfria. Não, então deixa eu cuidar das minhas coisas, não vou me dedicar a tudo aquilo ali não. Então, infelizmente é complicado e nós precisamos ter uma visão diferente das coisas do reino de Deus.
Poderíamos afirmar, então, que seria falta de amor pelo próximo, seria falta também de confiança em Deus, consequência do não conhecê-lo, e também falta dessa disposição pessoal. Nos falta tudo, pastor. Infelizmente, precisamos trabalhar muito essas questões. Verdade. Mas é interessante observar que uma vez que conhecemos essas falhas, sabemos o que está faltando, nós podemos buscar. Eu li certa feita que só busca sabedoria aquele que reconhece que é falto dela. Quando a pessoa não pensa que é falta, você não busca, porque você pensa já ter. Então a pregação do Senhor vem para nos alertar em relação a isso. Bem, pastor, essa semana tivemos uma pergunta sobre a pregação. Legal. Uma irmã nos enviou uma pergunta e ela levantou uma coisa importante aqui, pastor. Ela falou o seguinte: nós estamos plantados num bairro. E se nós devemos ter essa disposição somente com os crentes ou também devemos ter a mesma disposição com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Qual seria a disposição do coração dos membros da 8ª Igreja? Só com os crentes ou se preocupando com aqueles que ainda estão perdidos? Principalmente, né, com aqueles que estão perdidos. Claro, né, todos nós temos necessidade. Quando nós estamos juntos aqui, nós realmente devemos curar uns aos outros, nos preocupar uns com os outros. Mas também temos o grande desafio, a grande missão que foi nos dada é de ir por todo mundo. E é interessante, né, que Jesus ele se preocupava com as pessoas como um todo. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades. Então, as necessidades delas precisam ser supridas. Então, a grande questão para nós aqui é essa disposição que nós precisamos ter de olhar não só para nós mesmos, para os nossos, para o grupo a qual nós pertencemos, mas para as pessoas que estão fora deles também. Afinal de contas, elas têm ali as suas necessidades e nós podemos ajudar de alguma forma. Neemias, ele se prontificou a fazer algo que estava ao alcance dele. Então, muitas coisas podem estar ao nosso alcance. E aqueles que não estão ao nosso alcance, nós devemos chamar pessoas para nos ajudar. Deus capacita, né? Dá dons, dá habilidades para pessoas, para que elas possam realizar. E aí, de repente, né, você tem uma visão, sabe de uma necessidade, você também tem que chamar outras pessoas que possam suprir ali a necessidade dessas pessoas nas áreas que elas necessitam. Então, nós devemos estar atentos a todas as pessoas e ter essa disposição de realizar algo. Obviamente que você vai buscar a Deus, Deus vai te indicar alguma coisa, alguém, ou você mesmo, né, para que você possa, então, ir e suprir a necessidade dessas pessoas. Então, é importante, né, nós estarmos atentos e é importante também nós estarmos dispostos a ajudar, mesmo que de tabela ali talvez não sejamos o protagonista, né, dessa ajuda, mas nós estamos motivando, né, ou mobilizando pessoas ou coisas que venham ajudar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos ou pessoas que ainda não fazem parte desse rebanho. Pastor, tem tanta coisa para se falar nessa pregação, pastor, mas nosso tempo é limitado. E eu queria fazer muitas outras perguntas em relação, principalmente na ponta de reflexão, mas devido ao tempo eu quero fazer a pergunta que não pode faltar em nenhum dos nossos vídeos. E a pergunta tem a ver com isso, pastor. Qual era a disposição do coração do Senhor? Qual a resposta que o Senhor espera da igreja, da 8ª Igreja e também daqueles que nos assistem nesse momento em relação à pregação do Senhor? O que o Senhor deseja de nós que faria o Senhor falar, olha, entender a mensagem, entendeu? Entender a mensagem, eu estou contente porque eles agiram da maneira que eu esperava que eles agissem. Sim. Então, eu creio que os 3 pontos ali, né, eles mostram para nós claramente aquilo que nós precisamos desenvolver. Então, no meu caso, assim, né, algo que reforçar algumas coisas que nós já conhecemos, nós já temos, né, conhecimento desses conceitos. Amar o próximo, amar a Deus e ao próximo, né? Confiar em Deus ali, de que é Ele que vai realizar todas as coisas e Ele é a fonte, né, de toda a nossa inspiração, mas também é aquele que nos capacita. E a questão da disposição, nós devemos nos dispor. O discípulo de Cristo, ele faz a diferença porque ele se dispõe a atender, né, os desejos, os anseios do seu mestre. Então, uma das coisas que estava muito no meu coração é essa questão, né, de trazer à nossa memória, mais uma vez, essas verdades. E é claro que o principal é tomar uma atitude. As nossas atitudes é que vai demonstrar que a gente ama a Deus e as pessoas, que a gente confia em Deus, né, e por isso busca nele. Aquelas atitudes que nós estamos tendo ali é porque Deus está nos motivando, e a questão da própria disposição. Nós gostamos muito de ouvir, nós gostamos muito de ser ministrado,
Nós gostamos muito de ser consolados, mas nem sempre nós temos essa disposição de fazer isso com as outras pessoas. O grande desejo do meu coração é esse despertamento. Eu acho que a partir do momento que cada um aqui sair para poder atingir a vida de alguém, vai ser uma resposta, né? Realmente aquilo que nós propomos aqui. Lembrando que tudo isso que nós podemos fazer já foi feito em nossas vidas, né? Alguém nos amou ao ponto de trazer esse evangelho, e mais do que nunca o próprio Deus, né, é que nos amou primeiro e propôs essa salvação em Cristo Jesus. Alguém confiou em Deus, né, e orou por nós, de forma que nós fôssemos alcançados, e pediu a Deus instrumentos, oportunidade para falar ao nosso coração, e Deus deu, e aí por isso foi, né, essa palavra foi chegada até você, e alguém se dispôs a ver. Alguém não ficou só lá orando, alguém não ficou só preocupado, não. Alguém não quis só saber da sua situação para dizer, coitadinho, não. Alguém quis saber sobre você, perguntou a você para que pudesse trazer alguma coisa que pudesse te ajudar dentro daquela sua necessidade. Então, faça o mesmo. Faça o mesmo com muitas pessoas aí que têm as suas necessidades, tanto dentro do corpo de Cristo, né, da igreja, no lugar onde você está, como fora. Tem pessoas com necessidades, então esse é o meu desejo. Quem sabe, cada um de nós alcance alguém, de dentro consolando e de fora, né, levando essa palavra de salvação. Muito obrigado, pastor. Prazer. Mais uma vez, é um prazer podermos ter essa prosa. Amém. Diante das câmeras. Bem, amados, eu quero agradecer a sua audiência, muito obrigado por nos assistir até aqui, informando que estaremos reunidos nesta quinta-feira na casa da Dona Josa para o nosso estudo bíblico às 19h30. No domingo, às 19 horas, nos reunimos aqui, na 8ª Igreja Presbiteriana em Campo Grande. O endereço está na sua tela. Agradeço imensamente a sua audiência até aqui, que nosso Deus possa te abençoar grandemente e, sem dúvida, que Ele possa conceder a você uma dedicação inspiradora, que você seja um ganhador de almas. Afinal, não há nada que vale mais do que uma alma. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.